Continuando então aqui as nossas aulas sobre operadores. Na aula anterior a gente viu operadores aritméticos. Então eu vou colocar aqui o título antes de subir para vocês. Operadores aritméticos. E hoje a gente vai estar vendo os operadores lógicos. Quais são os operadores lógicos? A gente tem o AND, OR, o NOT. A gente tem outros, mas por enquanto a gente vai ver esses três, que é o e, ou e não. Então a gente tem o and, o or e o not, que em português significa e ou e não, beleza? Então, antes de tudo, a gente pode usar algumas coisas que a gente viu um pouquinho antes, que era aquela verificação de valores verdadeiro ou falso e booleanos. Então eu vou ter aqui um verdadeiro é igual a true e o falso é igual a false, beleza? Então, se a gente printar o verdadeiro e falso, o que a gente vai ter? Eu vou fazer o seguinte, print Python ao 3. Isso. Tá, a aula 3 está fora. Aqui, show. O que a gente tem? Verdadeiro e falso, a gente vai ter false. Tá, deixa eu colocar mais alguns, que daí a gente vai começar a entender um pouquinho melhor. Verdadeiro, falso, e depois a gente tem falso e verdadeiro, e por último a gente tem falso e falso. Tá, vamos ver aqui, ó. Então, deixa eu puxar esse daqui pra cá. Eu vou tirar esses dois e vou mostrar mais fácil. Então, verdadeiro e verdadeiro, obviamente o resultado vai ser verdadeiro. Falso e falso vai ser falso, tá? Então, esse operador ele consegue fazer esse tipo de coisa. Quando a gente começa a trabalhar com falso e verdadeiro ou falso e falso, o que a gente tem? Nos operadores lógicos, a gente tem um tipo de verificação que é basicamente ah, forçar uma condição ali. Então, por exemplo, se a gente tem uma coisa verdadeira e uma coisa falsa, o nosso total vai ser o quê? Vai ser verdadeiro ou falso? O nosso total vai ser falso. Por que disso? Vou executar aqui, ó. Ó, os dois últimos deu falso, porque pelo menos um é falso. Então, quando a gente usa o operador AND, a única forma dele retornar verdadeiro para a gente é se os dois operadores forem de fato verdadeiro. E se pelo menos um, ou todos, né? No caso aqui, todos os operadores forem falso, ele retorna falso. Se pelo menos um operador do lado do nosso operador lógico for falso, ele vai ser automaticamente falso. Beleza? A gente tem uma tabela que se chama tabela verdade. Deixa eu abrir aqui pra gente. Tabela verdade. Show. Essa tabela verdade ela vem da matemática mesmo, tá? Então, ela tem aqui uma confirmação que verdadeiro e verdadeiro, opa, verdadeiro e verdadeiro sempre vai dar verdadeiro, mas verdadeiro e falso, ou falso e verdadeiro, ou falso e falso, sempre vai dar falso. E daí depois ele tem uma verificação pro ou aqui, que, deixa eu tirar a propaganda aqui pra gente. Ele tem uma verificação do ou aqui, que verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro ou falso dá verdadeiro, falso ou verdadeiro dá verdadeiro, e falso ou falso dá falso. Perceba que inverte um pouco, né? Quando a gente tem o e, tudo precisa ser verdadeiro para a gente ter verdadeiro, senão sempre vai ser falso, se pelo menos uma coisa for falsa. E já no ou não, no ou a gente, se pelo menos uma coisa for verdadeira, o resultado vai ser verdadeiro, mas se tudo for falso, o resultado vai ser falso. Vamos aplicar isso também, vamos fazer aqui uma lógica de ou, bem parecido com o que a gente fez ali. Então, verdadeiro ou verdadeiro vai sempre dar verdadeiro, falso ou falso vai dar falso,
falso ou verdadeiro vai dar verdadeiro, verdadeiro ou falso vai dar verdadeiro. Então são essas quatro aqui. Então a gente tem aqui, aqui, aqui e aqui. Tá, eu vou fazer o seguinte, tá ficando um pouquinho confuso ler inglês misturado com português. Então vamos fazer um true and true, true and false, true, false and true e false and false. E aqui, na verdade, eu quero colocar uma coisinha. Eu vou colocar. Deixa eu fazer o seguinte. Vou colocar true and true. E daí eu quero colocar o resultado dele aqui na frente pra gente. É isso daqui, exatamente. Mesma coisa para os outros. E true and false. True and true, true and false, false and false. And false and true. Beleza? Vamos executar. E aqui, ó. Verdadeiro, verdadeiro vai dar verdadeiro, verdadeiro e falso. A gente sabe que pelo menos um tem que, pelo menos um for falso, ele vai dar falso. Mesma coisa aqui e mesma coisa aqui. A gente pode fazer, vamos fazer uma barrinha aqui, colocar agora do ou. Beleza. Então agora a gente tem do ou. O do ou, a gente vai ter verdadeiro ou verdadeiro, vai sempre dar verdadeiro. Verdadeiro ou falso vai dar verdadeiro, porque um é verdadeiro. Falso ou verdadeiro vai dar verdadeiro. E falso ou falso vai dar falso. Então, a regra geral, para ficar mais entendível, é se pelo menos um dos valores for falso, o resultado é falso. Aqui, se pelo menos um dos valores for true, o resultado é true. Então, a regra geral é leia a expressão e se pelo menos um valor for falso, o resultado é falso. Beleza? A regra geral é leia a opção ou e se tá, 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 tá. Então, a minha dica aqui é, se você falar um e outro, então os dois, quando ele diz e, é tipo uma somatória, os dois precisam ser verdadeiros. Quando a gente fala o ou, então um ou outro, se qualquer um for verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. E por último, a gente tem a negação. E a negação é o mais simples de todo, porque a gente pode fazer o inverso do que está acontecendo. Então, qual que é o inverso de verdadeiro? O inverso de verdadeiro é falso. E qual que é o inverso de falso? E o inverso de falso é verdadeiro. Então, a gente consegue ver que not true é false e not false é true. Esse eu acho que é o mais fácil de entender, porque ele inverte o que está acontecendo ali. Então, por exemplo, se a gente tiver que inverter uma situação. Por exemplo, um acesso é inválido. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui acesso valid password. Tá, vamos ver se a senha é válida. Vamos printar aqui. Vamos primeiro printar a validade da senha, né? A senha é válida? Sim, a senha é válida. Mas se por um motivo a senha fosse falsa, então aqui, ó, aqui a senha está falsa e aqui a senha vai ser falsa. Porém, a gente conseguiu acesso ao código, fonte, alguma coisa do tipo, e a gente quer verificar a validade da senha, só que sem mexer na raiz aqui, a gente só quer mexer na parte que verifica. O que que a gente faz? Muda para um not e a senha que antes era falsa virou uma senha verdadeira, uma senha válida. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Uma dica é: pesquisem sobre a, a tabela verdade. Eu vou deixar aí para vocês um artiguinho da tabela verdade, mas dê uma estudada nisso, tenta destrinchar isso daqui que vocês vão começar a entender cada vez mais. No próximo vídeo a gente vai ver os operadores de comparação. E é isso. Até mais. Bons estudos.